Hello, welcome again to another class. Meu amigo, minha amiga, como você já sabe, você está na fase vocálica e aqui é que você começa a desenvolver uma pronúncia melhor. E a gente já sabe, a gente já combina sempre por aqui, né, que a gente estuda a pronúncia porque a gente precisa entender melhor. Todas as vezes que eu estudar a minha pronúncia, o meu listening vai melhorar, eu vou entender mais o que as pessoas me dizem e, sobretudo, eu vou me tornar mais claro. O meu discurso vai ser mais claro e as pessoas vão conseguir me entender. Na aula anterior, nós vimos sobre o International Phonetic Alphabet. E hoje nós vamos continuar dando mais uma olhadinha nele e a gente vai aumentar um pouco do nosso conhecimento porque hoje a nossa aula é sobre vogais. Vamos conhecer um pouco sobre as vogais, vamos falar um pouco sobre elas. Tudo certinho? Então vamos embora. Já coloca aí, ó, no modo aula. Não deixe ninguém te interromper, porque essa aula aqui é muito importante. Então, vamos embora. Vou passar toda essa introdução que vocês já conhecem, tá? E a gente vai direto para o que a gente precisa. Ó, a nossa tabela periódica dos sons em inglês, como eu gosto de chamar aqui com os meus alunos, ou seja, o International Phonetic Alphabet, ele tem 44 fonemas. Então, vamos começar logo a partir, você já entendeu que a gente vai fazer bem vagarosamente para que você entenda tudo de forma muito clara. Nós estamos falando de fonemas, que estão ligados a sons. Então, tudo que você vai ver aqui embaixo não é o alfabeto normal, tá? Não é o alfabeto normal. Tudo que você vai ver aqui embaixo está relacionado a som, a forma como você escuta. Então, o que nós temos no nosso Phonetic Chart é a representação de sons. Ok? Até aí tá tudo certo? Então, aqui embaixo eu tenho sons. Beleza. O Phonetic Alphabet, o Phonetic Chart, ele é dividido em vogais, a parte das vogais e a parte das consoantes. A gente já viu isso, certo? Beleza. Então, como a gente já tinha visto e a gente tinha sinalizado na nossa aula anterior, aqui a gente tem a frente. A gente vai pensar no seguinte. Aqui tá desenhado uma grande boca. Vamos pensar nela. Vai eu riscar novamente, tá? Porque eu quero que você comece a imaginar nesse sentido. Então, tem uma grande boca aqui, desenhada. Aqui é o fundo da boca, tá? A região que tá lá perto da nossa garganta. E aqui é a frente da boca. Sendo aqui a frente da boca, aqui nós temos os nossos dentes, tá? Vamos pensar assim, é como se tivesse assim, ó. O fundo e a frente os dentes, como se você tivesse de ladinho. Show? Beleza. E o que a gente tem de mais dentro desse Phonetic Chart? A gente tem 44 sons, não letras, tá? Você vai olhar e vai pensar em som. 44 fonemas, divididos entre vogais e consoantes. Quando a gente chega nas vogais, a gente vai dividir em monotongos e ditongos. Certinho? Para os monotongos, nós temos 12 sons. Até aí tudo certo? E para os ditongos, nós temos 8 sons. Beleza, estou começando a aprender e a entender o Phonetic Chart. Very good. E para as consoantes, como é que elas são divididas? As consoantes, gente, elas são divididas em voiced e unvoiced, tá? Então, voiced é aquela consoante, se você colocar a sua mão na garganta aqui, você vai sentir uma vibração mais forte. A unvoiced, você quase não sente. Aqui nesse Phonetic Chart, as consoantes que não têm voz, elas estão meio apagadinhas, ó. Tá vendo que estão de cinza? Elas estão meio apagadinhas. Então, todas que estão aí apagadinhas, elas são unvoiced. E as que estão de preto, bem escuro, elas são voiced. Mas o nosso papo aqui ainda não é consoante. Fica tranquilo que a gente vai ver uma por uma, a gente vai ver ditongos um por um. Hoje a gente vai focar nos monotongos. Então, são 12 sons. Quando a gente olha para o alfabeto normal, não estou falando do alfabeto de sons, tá? No alfabeto normal, A, B, C, D, ok. O que a gente vê são 5 vogais, certo? Eu olho e eu vejo 5 vogais, como em português, A, E, I, O, U. Quando eu olho, eu vejo isso. Mas ali por trás
de 5 vogais, eu tenho 12 sons. Então, são 5 vogais, mas existem 12 sons. Ai, meu Deus, jura, Teacher Lori? Juro. Isso porque as vogais, elas começam a se dividir. Então, elas se dividem em vogais com som curto e vogais de som longo. Nós vamos conhecer hoje essas vogais, ok? Então, 5 vogais no alfabeto, 12 sons diferentes. Até aí, todo mundo vivo? Vamos caminhando, beleza. Então, vamos ver uma parte um pouco teórica aqui. O que a gente tem? As vogais são sons produzidos por fluxos de ar acompanhado das cordas vocais. Assim, em grande parte das línguas, o que diferencia uma vogal da outra é o timbre. Opa! Muito importante, porque é exatamente o que a gente vai perceber aqui. Entre uma vogal e outra, o que eu tenho de distinção é o timbre. Timbres são produzidos pelo posicionamento da língua na boca. Opa! Lembra que a gente falou na nossa aula anterior que quando a gente estiver falando de fonética, nós estamos falando da parte física da língua. Nós estamos falando do movimento que é orquestrado, né, da nossa boca, da posição da língua, de quanto você abre ou diminui a boca. E eu até sinalizei para vocês que existem alguns exercícios, né? Que a gente ia fazer, que você com certeza tá rindo da minha cara aí, mas que são muito importantes para que você comece a movimentar esses músculos da boca que a gente normalmente não movimenta quando a gente está falando em português. Existem alguns músculos que eles ficam aqui, ó, adormecidos, mas quando a gente vai falar inglês, a gente precisa para formar alguns sons que não existem em português. Então, uma ideia bacana é que você comece a fazer aí essas caretas, né? Esses exercícios para a língua, para a boca, para soltar a mandíbula e tudo isso, ok? Então, o que a gente vai perceber é a importância da colocação da língua na boca e do posicionamento dos lábios. Então, daí tá a importância de nós aprendermos como as vogais de inglês são formadas na nossa boca. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. Eu não sei se você já se deparou com essa imagem, tanto que eu peguei, ó, do Google. É uma imagem de internet. E se você já ficou assustado quando olhou para essa imagem? Porque por muitas vezes eu fiquei. Então, depois que você entende, você começa a perceber que não é tão complicado. Olha para a imagem. Agora, deixa eu desenhar uma coisa nessa imagem. Ó. O que eu tô desenhando nessa imagem, de forma muito medonha, porque eu sou uma péssima desenhista, eu não tenho coordenação motora alguma, é uma boca. De novo, pensa assim. A boca aqui, ó, de ladinho, certo? Então, aqui eu tenho back, eu tenho o fundo da boca. Aqui eu tenho front, eu tenho os dentes muito mal desenhados, porque a teacher é dessas. Então, eu tenho a frente, ok? Esse desenho, se vocês encontrarem na internet, é a forma da representação da boca para que a gente comece a entender as vogais formadas no inglês americano. Então, pensa no seguinte, todo mundo que estiver do lado de cá, ele vai ter o posicionamento da sua língua vai estar mais para trás, mais profundo. Todo mundo que estiver do lado de cá, o posicionamento da sua língua vai estar mais para frente. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: quando eu caminho para cá, eu faço lábios mais redondinhos, ok? Mais em posição de circunferência, e a língua está um pouco mais para trás. Importante deixar claro o seguinte, quando eu digo que a sua língua tá para trás, meu amigo, minha amiga, não significa que vai lá para trás. Ela tá levemente um pouco mais para trás, tá? Então, caminhei para cá, ó, eu vou formar sons mais nessa região. Caminhei para frente, exatamente o oposto, ó. Ok?
Então, a língua um pouco mais para frente e o som tá mais na parte dos dentes. Beleza. Todas as vezes que eu estiver descendo, já eu te mostro que descendo é esse, a gente vai ver dentro do phonetic chart como é que ele é desenhado. A gente vai ver só a parte das vogais. Significa que eu tô descendo a minha mandíbula. Ok? O som vai ser mais ok? Mais para baixo, eu vou abrindo mais a boca. Até aí tudo certo? Aqui o que a gente tem? Olha o que ele diz, closed. Então, ó, fechada, boca fechada, ó. Half closed, metade fechada. Ele diz half open, metade aberta. Head. E aqui ele diz, ó, open, aberta. Had. Ó, percebe? Percebeu a diferença? Maravilha, porque a gente vai ouvir os sons daqui a pouquinho. Deixa eu lá, o que está escrito aqui, central? O que é isso aqui? É como se fosse a representação do centro da nossa boca. Ou seja, a língua ficaria aqui meio mortinha para fazer esses sons. O conhecido e muito falado som do schwa na língua inglesa, ok? The. E esse som aqui para formar a palavra bird. Ok? E a gente tem também o som aqui, ó, do cut. Ok? Very good. Entendi, Teacher Lauren. Então, aqui eu tenho redondo. Round, redondo, ó. Você já sabe que eu te falei que aqui, vindo pro fundo, ó, lembra que eu fiz essa setinha? Você vai fazer mais a boquinha arredondada. E aqui, ó, unround. Un é a forma de negar em inglês, então não é redondo. Vamos colocar assim? Não é redondo. Ai, Teacher Lauren, jura que eu vou ter que ficar aprendendo a fazer boquinha redonda, boquinha não redonda? Sim, vai. Vai sim, e você vai perceber como isso vai ajudar o seu inglês. Até aí tá todo mundo vivo? Entendi que esse desenho louco que eu via na internet, que eu não entendo nada, eu vou desenhar uma boca nele e as coisas vão começar a clarear. Eu vou dizer, tá, beleza, então aqui é o fundo, aqui a frente. O que esse desenho tá me dizendo é, olha, existem sons, como os sons dessas vogais que aqui estão representadas, que eles vão ser sons de frente. Isso significa dizer que a sua boca, a língua vai estar mais para frente e a sua boca vai estar um pouco mais fechada, um pouco mais aberta quando comparado com os sons daqui de trás. Esses sons aqui, ó, dessas vogais, essas representações dos sons das vogais, eles vão ser som mais de fundo. Então, significa que sua boca vai estar mais arredondada e a língua um pouco mais para trás. Esses sons dessas três bonitinhas aqui são os sons em que sua boca vai estar meio... Ó, esqueci esse aqui, ó. Foi mal. Tem gente aqui embaixo, hein? E esses sons dessas bonitinhas aqui, eles vão estar mais com a boca meio... É como se fosse uma boca meio molengona, assim. O som do schwa mesmo é uma boca meio perdida, meio preguiçosa, assim. Mas a gente vai ouvir e eu vou deixar esse material para você aqui embaixo para que você pause essa aula, volte. Vou deixar também os sons para que você escute e vá treinando os sons no seu dia a dia, tá? E nós vamos ver depois a diferença entre esses sons. Hoje a gente está indo bem devagarzinho, como eu tinha prometido que nós faríamos, ok? Então, ó, a imagem acima, essa imagem que a gente acabou de ver, ela ilustra como a posição da nossa língua deve ficar na nossa boca na hora de formar as vogais nos sons no inglês americano. Durante nossa aula, você vai ver a exata posição da língua e a consequente formação do som, além de ouvir o som de cada vogal através de sons de áudios nativos. Então, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, significa dizer o seguinte, chegamos aqui, que a musculatura da nossa boca vai nos ajudar a formar sons, ok? A musculatura da nossa boca vai nos ajudar a formar sons. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Antes de mais nada, repetir que pronúncia é repetição. Quanto mais eu repito, quanto mais eu formo sons, melhor, ok? Beleza, então vamos embora. Ó, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, deixa eu dar uma aumentadinha para vocês. Ok, beleza. Ó, o
que nós temos aqui? Nós temos aqui só a parte das vogais. O que eu fiz? Deixa eu mostrar. Vou lá em cima devagarzinho para você não ficar confuso. Peguei isso aqui, ó. Só isso que eu fiz. E trouxe cá para baixo. Beleza? Ó, só isso. Show de bola. Então, vamos continuar imaginando a boca. Olha lá, a boca. A gente tem a bocona lá. Os sons da frente aos dentes. Os sons de fundo, que é o fundo da boca. Ok? Então, quando nós nos movermos para cá, o que acontece? A gente vai mover os lábios e os nossos lábios vão ficar mais arredondados. Então, significa que a língua vai estar para trás. Ok? Língua, fundo. Quando eu vier para cá, nesse sentido, eu vou deixar a boca um pouco mais cerrada, ok? Então, os lábios não estão tão movidos, ok? Não estão arredondados. E quando eu descer, eu tiver essa descida aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem a abertura da nossa boca. Ok? Very good. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir os sons de cada um deles. Aqui nós temos 12 sons representados, ok? 12 sons representados e nós vamos ouvir os sons de cada um deles. A gente vai começar com esse som aqui. Para fazer esse som, que é o que faz a diferença entre ovelha e barco, é como se a gente tivesse com o I do português e a gente tivesse com 2 sons de Is entre eles, ok? Então, esse som vai ser o som mais largo e esse som vai ser o som mais curtinho. É como se fosse, o som desse aqui é como se fosse o E que a gente tem na palavra ele, ó, E. E esse som daqui seria o nosso I mesmo, I. Eu quero que você preste atenção como os lábios são formados. Para formar esse primeiro aqui, ó, vou esticar os lábios, look, I. Quando eu venho para esse segundo aqui, ó, os lábios que estão aqui, E. Ó. E. Os lábios voltam, dão uma relaxada. Então, vamos ouvir o som do primeiro. Vamos lá. E. Sheep. Novamente. E. Sheep. Então, ó. I. Ok? O som do segundo. E. Ship. Ok? E. Ship. Boa! Isso são coisas que vocês vão treinar várias vezes para treinar o seu ouvido, tá? Não vai ser uma coisa de uma hora para outra, mas com certeza vocês vão chegar lá. Beleza. E isso é o que difere a palavra sheep, navio, a palavra ovelha. Sheep, da palavra navio. Ship. Ok? Very good. Agora a gente vai ouvir esses 2 sons aqui e vai ver a diferença entre eles. Vambora lá. Eu tenho o primeiro som aqui. Eu vou colocar números, tá, gente? Já que eu tava falando o primeiro, o segundo. Vamos colocar números que a gente organiza. O terceiro, o quarto, maravilha. Então, nesse terceiro som aqui, qual é a diferença dele para esse daqui? Nesse daqui, a minha boca vai estar aberta, mas não vai estar tanto. E nesse daqui, eu vou estar com o bocão lá bem aberto. Vamos ouvir como é que eu digo cama em inglês. Olha o som da vogal. E. Bed. Ok? Agora vamos ouvir o som da vogal número 4. A. Cat. Vogal número 3. E. Não parece o nosso E? É. Vogal número 4. A. Mais aberto. Certo? Beleza, maravilha. Vamos puxar para o número 5 e o número 6. Esses 2 é como se fosse alguma coisa entre o nosso O, tá? Como se fosse
Alguma coisa como o O de vovó e o O de vovô. Alguma coisa entre esses dois. Vamos ouvir, vamos ouvir. Good. Good. Ó meus lábios. Good. 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 Ok? Ó como eu vou formar isso aqui. Shoot. 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 Ok? Então, lembrando que esses dois pontos aqui, quem lembra que esses dois pontos quer dizer que eu alonguei o som? Eu alonguei o som. Shoot, shoot, good, good, book, book, shoot, boot. Ok? Great. Então, vamos ouvir os sons. Good. Ok? Então, como se fosse o nosso U, certo? O outro som. Shoot. Ele é um som mais longo. Ok? Very good. E aí a gente chega no nosso amado schwa. Então eu vou chamar o schwa de número 7 e o amiguinho dele logo abaixo de número 8. A palavra professor em inglês, teacher, teacher, teacher. A posição da língua, ela tá, ó, no meio da boca, meio soltinha lá. Então, eu tenho a bocona aqui e a língua tá aqui assim, ó, meio solta, no meio da boca. Ok? Ó, tentar fazer com minha caneta aqui. Beleza, ó. No meio, largada, preguiçosa. Teacher, teacher, teacher. Embaixo, o som que a gente tem é up, up, teacher, teacher, up. Vamos ouvir. Número 7, schwa. Teacher. Ok? Número 8, Up. up, up. Certinho? E o número 9 e número 10? Para o número 9 e o número 10, olha que eles, ó, tem os pontinhos que dão a ideia de um som prolongado. Então, vamos ouvir a palavra bird. Essa representação aqui, ó, é uma representação já com um sonzinho como se tivesse de um R. Ok? Vamos ouvir? Bird, bird. Bird. Ok? Essa representação aqui embaixo, far, far, far. Olha. Far. Ok? Great, very good. E o número 11 e 12, eu tenho sonzinhos mais de fundo. Vamos ouvir como falar porta em inglês. Door. Door. Or. Ok? Como dizer on em inglês? On. Ao som da vogal? On. Very good. Guys, ou seja, a grande pegada que a gente tem aqui é o seguinte. O que a gente precisa entender é o posicionamento da minha boca. Da minha língua. Quando eu posiciono a língua mais para frente, quando ela estiver aqui no meinho, ó, ela vai ter um som de um jeito. Quando ela estiver mais para frente, ela vai ter o som de outro. Quando ela estiver mais profundo, ela vai ter o som de outro. Eu já falei para você que a gente vai deixar aqui para você, no download, para que você possa ouvir os sons em separados. E a minha dica quando você for estudar é a seguinte: pega essa parte daqui que a gente está vendo agora, esses sons em separados, pega o áudio, vai ouvindo, vai olhando, vai repetindo e vai fazendo as suas anotações, tá? O que a gente vai aprender sobre vogal não termina nesta aula, nós vamos ver ainda em outras aulas, para que você fique craque, ok? Então vamos lá, ó. Vogais longas, você me disse que tem vogais longas e tem vogais curtas, então short and long vowels. Qual é a diferença que nós temos? Bom, basicamente, quando a gente estiver falando de long vowels, vou começar por elas porque são um pouco mais simples. É o som que você lê no alfabeto. Som de leitura, vou colocar assim.
de leitura no alfabeto. É o som da vogal que a gente lê no alfabeto. Som de leitura no alfabeto. Qual é o som? A, E, I, U, ok? Todo aquele som. Então, a gente tem aqui, vou começar pela long vowels. O A fica A, lembra que você diz? A, B, C, ok. A, E, I, U, U, ok? Então, vê, é o som que eu tô falando lá no meio do meu alfabeto. Como exemplo de palavras, eu trouxe cake. Olha a pronúncia. Ah, é mesmo, entre barras. Eu lembrei agora, Teixeira, daquela aula, que quando eu tenho uma palavra entre barras, o que tá ali dentro não é a forma como escreve, é a forma como se pronuncia. Então, olha lá. Cake, cake, keep, keep, bike, bike, home, home. Vê que não tem, ó. No final ali não tem a representação do E, então o som termina em M. Home, home, cute, cute, cute. Ok? Very good. Perfeito. Vogais de sons longos são vogais em que eu tenho com o mesmo som da leitura do meu alfabeto. E para dissons curtos? Para dissons curtos, eu vou precisar do nosso amigo, ó, phonetic charge. Por quê? Porque os sons são diferentes. Olha lá, são as representações que nós temos lá em cima. A palavra cat, 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 tem esse som mais aberto. Cat, cat. Ó, olha o que está acontecendo com a minha boca. Cat, cat, cat. Tá descendo mais, ok? Ó, cat. Para falar a palavra cama, não desce tanto, ó. Bed. Bed, bed, bed. Para falar sentado, o verbo sentar, olha lá. Sit, 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 sit. Lembra que é o E que tem na palavra ele? Sit, sit. Para falar a palavra top, olha o sonzinho. Top, top, top. Top. Vê que nem é um som de O, né? Tó. Porque normalmente, quando se tem o O entre duas consoantes no inglês americano, o sonzinho parece pra gente como se fosse mais como se fosse um A com o nosso circunflexo. Doctor, job, top, ok? E o sonzinho de sun, sun, sun. A minha dica para você é que você estude as short vowels e as long vowels. Deixei aqui para você, ó, como os sons delas se parecem quando a gente estiver falando. Então, na long vowel, sonzinho de A, A. Então, aqui do ladinho que você tem, ó, que vai te ajudar bastante, é mais ou menos a forma como você vai pronunciar. E aqui é o sonzinho de A, A. Ok? Então, I, aqui é ok? Aqui, I, aqui, E, ok? Aqui, O, aqui, O, ou então, depende da situação. Aqui eu tenho aqui eu tenho ou depende da situação também. Então, conhecendo esses sons e percebendo principalmente que em algumas situações, um som da long vowel pode ser dois sons, ó, da short vowel, a gente começa a entender um pouco mais. Aqui embaixo deixei uma atividade para você com algumas palavras de long vowel e short vowel que eu quero que você comece a pronunciar. É uma atividade para que você comece a treinar os sons, ok? Bom, that's it for today. Se acalma, respira, assiste essa aula de novo se você achar que é necessário, tá? Se você achar que você precisa rever alguns pontos e anotar alguns pontos, que a gente vai se ver na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver em ainda mais detalhes o que você precisa saber sobre as vogais no inglês americano. Ok? Gostou da aula? Importante que você vá, ó, treinando aí para soltar esse músculo. Bom, see you next class and enjoy it. Bye bye.